Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Muzi, eu sou o chairman do Instituto Valor, que está realizando o AI Summit Brasil 2024. É um prazer estar aqui com vocês. No podcast de hoje, que é o segundo episódio, a gente está recebendo pessoas incríveis aqui que foram realmente muito aclamadas quando a gente escolheu na curadoria para poder participar do AI Summit. Mas hoje o papo aqui não vai ser de AI Summit. A gente vai falar de futuro, de tecnologia, de como a tecnologia da inteligência artificial está mudando as nossas vidas. Então, hoje com a gente aqui, o Alessandro, a Paula e o Alan falando online. E eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, porque ninguém melhor do que vocês se apresentando, começando pela Paula, que é a nossa mulher aqui, e as mulheres têm sempre o primeiro lugar. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Paula Rodrigues, eu sou advogada, trabalho com tecnologia já nos últimos 10 anos e venho para dizer que advogados não são inimigos da tecnologia. Acho que é um disclaimer muito importante. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença do Ale, do Alan e também do Muzi pelo convite, porque o debate é importante, então bora conversar, né? É isso aí. Alessandro. Obrigado pelo convite, Muzi. Obrigado, Alan. Obrigado, Paula. É um prazer estar falando com vocês da coisa que eu mais amo na vida, que é tecnologia. Eu brinco, né, que o dia que eu sair deste mundo para um lugar melhor, eu quero ficar com o computador do meu lado lá, porque vai que lá em cima não tem, né, velho? Eu preciso ter um do meu lado. Já deu debate. Vai dar debate. Obrigado. Alan, se apresente aí, você e a sua academia lendária. Você é uma lenda. Primeiramente, obrigado aí por todos vocês por me receberem. Dei um trabalhinho aqui, galera, desculpa pelo atraso aí também. Dei um trabalhinho para vocês aí para conseguir me conectar. Estou aqui, eu sou o robô aqui, né? Nem dá para saber se eu sou o Rei Jen aqui com o IA, ou se é eu mesmo, mas posso dizer que dessa vez sou eu. Eu sou um cara que estuda há muito tempo tecnologia, sou apaixonado, futurista, entendo muito. Construí uma carreira com marketing digital, mas por um tempo também trabalhei muito com startups, então sempre fui apaixonado por tecnologia. E quando começou a surgir toda esse grande alvoroço, digamos, né, sobre IA, etc., LMs, eu me joguei de cabeça hoje, construí, né, uma das maiores comunidades que existem na América do Sul de IA, e estou aqui para poder aprender com vocês, a gente debater. Tenho certeza que vai ser um momento bem bacana para vocês. Muito bom, Alan. Prazer. Bom, antes da gente começar a falar sobre o AI Summit, sobre tecnologias exponenciais, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, né, que sem eles a gente não estaria aqui agora. Só foi possível a gente estar aqui porque a gente tem uma credibilidade no mercado muito grande que permite que as empresas apostem e investam na gente. E na sequência a gente vai mostrar a vinheta aqui dos nossos patrocinadores. E eu vou começar agora por ordem alfabética, tá? Já dei a preferência para Paula na entrada, mas Alan, eu queria que você falasse para a gente um pouco da comunidade lendária. Que fenômeno é esse que você consegue arrastar multidões ao ponto de, quando eu conheci o Alan, foi uma coisa muito inusitada, né? Porque isso era num sábado, né? Ele tinha sido apresentado por um amigo em comum e a conversa durou quase 4 horas, se brincar, tá certo? Porque o Alan tem assunto para falar a vida inteira. Lá pelas tantas eu falei assim, a gente tinha que montar um grupo de WhatsApp aqui para a gente poder engajar mais as pessoas. E eu desafiei o Alan a montar um grupo do WhatsApp. Daqui a pouco o WhatsApp começou a explodir com centenas de pessoas, chegando aos milhares. Eu tive que abrir o segundo grupo. O tamanho do... Eu falei, Augusto, tem certeza? Ele falou assim, pode compartilhar esse grupo aqui com tua galera. Eu falei, tem certeza. E eu vi que era um grupo assim que tava uma galera, os palestrantes e tal. Ele falou, não, pode compartilhar. Eu falei, assim, gente, eu vou te desafio. Daí ele falou, foi legal. A gente tentou 2 grupos, né? Foi 2, estamos no 3º já, mas aí já não tem mais a tua ajuda, viu? Agora já pegamos a onda já. Mas o que é importante é o seguinte, o que aconteceu? Qual foi o fenômeno que aconteceu para o Alan ser hoje o profissional que é, com o conhecimento que tem, com a legião de pessoas que te seguem? Parece uma seita, os lendários, cara. Me conta um pouquinho melhor esse negócio aí. Legal. Eu acredito que, assim, o que aconteceu foi que
eu realmente criei uma comunidade, né? No sentido que as pessoas falam muito de comunidade e basicamente é só uma assinatura para ficar cobrando da pessoa mensalmente um valor. E eu criei realmente um lugar onde as pessoas se sentem pertencentes, onde eu realmente estou ali sempre compartilhando o melhor com elas, trazendo as inovações. A galera acabou que meio se juntou uma tribo, sabe? Eu acho que eu juntei vários esquisitos como eu lá no lugar e a galera meio que se identificou. E galera, a gente é tudo esquisito, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta disso aqui, aquilo ali. E eu acabei gerando essa confiança nas pessoas, né? Delas acreditarem naquilo que eu faço. Então, assim, quando eu peço para elas entrarem no lugar que eu falo que vai ter material legal lá e tal, vem. Então, acredito que é muito dessa autenticidade, algo que a gente vai ter cada vez menos, né? Nesse mundo, num mundo cada vez mais artificial, quem ser mais autêntico, quem ser mais real, vai acabar naturalmente se conectando mais com as pessoas. Tá. Mas o que você tem de diferencial em termos de geração de conhecimento, né? Porque assim, Microsoft, Google, Amazon, as Big Techs geram conteúdo o tempo inteiro, conteúdo gratuito. Nós do Instituto Valor também temos 26 cursos de inteligência artificial. Mas o que leva as pessoas a escolherem os teus cursos, a tua pegada, a tua metodologia? Qual é o teu diferencial? Eu acredito que é a forma como eu me comunico, né? Eu me comunico talvez de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais conectada ao dia a dia da pessoa, no sentido de, assim, porque IA é uma coisa extremamente complexa. Não é uma coisa simples. Eu tento simplificar, mas não é. Tanto que é difícil, às vezes, falar, sabe? Eu fico pensando, como é que eu posso simplificar? Tem gente que até me xinga, às vezes, nos comentários do YouTube, de coisa assim, o cara falou uma besteira lá. Mas, tipo assim, como é que eu consigo atrair tanta gente? Porque eu consigo trazer isso de uma maneira que seja mais palpável para a realidade daquela pessoa. Se eu chegar e ficar falando de bancos vetoriais, LLMs, RAG, e ficar falando, tipo assim, de coisas mais avançadas, né? Eu tenho certeza que a galera não vai se conectar. Então, quando tu pega e fala, por exemplo, assim, acabei de criar um clone meu, olha aqui. Ele responde meu WhatsApp como eu. Eu clonei minha voz, ou que nem eu fiz ali, eu fiz um resumo das minhas reuniões agora, todas as minhas reuniões da minha equipe. Eu tenho o Rick Sanchez, que é o Rick do Rick and Morty, né? É ele que faz os resumos aqui pra nós, com a voz dele, com o áudio dele e tal. E a galera dá risada pra caramba e tal, porque é divertido, porque ele xinga todo mundo da reunião, sabe? Então, essas coisas, tu conseguir trazer IA para o teu dia a dia, que é o que eu faço, faz com que as pessoas se conectem, porque é mais a realidade delas. Por exemplo, eu não fico falando assim, vamos fazer aqui uma IA que vai fazer análise de um CRM para poder fazer a conexão com esse banco de dados aqui em SQL, sabe, tipo assim, não, desconecta a galera. E eu percebo que é exatamente isso que a galera faz, assim, muitas vezes, né? A própria Microsoft, essas empresas, elas têm uma comunicação que ela é muito técnica, que nem o próprio site lá, o Deep Learning, né, que é um site maravilhoso para aprender IA, mas ele é extremamente técnico. Eu já fiz 2, 3 cursos lá dentro e pensei, caraca, tipo assim, é técnico demais. Eu tô fazendo isso aqui, mas uma pessoa, digamos, comum não faria. Então eu acredito que eu sou meio que, eu até estava refletindo sobre isso um tempo atrás, eu acabei me tornando meio que a ponte entre o comum, né, as pessoas do dia a dia normal, os empresários, porque eu sempre fui empresário, com a tecnologia bem avançada, porque assim, por mais que eu não tenha uma pós-graduação em IA, uma coisa nesse sentido, eu sou um cara que, sim, faz desde dezembro de 2022, eu estudo IA todos os dias, diversas horas por dia, sei lá, 6, 5, 10 horas, tipo, tem dias que eu fico o dia todo estudando, cheguei a estudar 12 horas por dia, então acaba que eu consigo sentar com pessoas que têm pós-graduação, que já estudaram pra caramba, e conversar com elas de igual para igual, ou quase igual para igual, pelo fato de eu ter estudado profundamente IA, mas ao mesmo tempo sempre pensando assim, como é que eu posso trazer isso para o mundo real, sabe? Como é que eu posso trazer isso para uma solução que as pessoas possam usar em casa, ou possam usar para estudar, ou possam usar para trabalhar. Então eu acredito que teve um pouco disso também, sabe? Da minha comunicação acabar sendo um pouco mais simplória. Assim. Bacana. Eu queria então que o Ale e com a Paula comentasse o que o Alan falou agora, mas aproveita, já pega o gancho e fala sobre hiperpersonalização, que é uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber. O Alan falou muito bem, né, cara? Assim, as pessoas buscam hoje grupos, né? Cada um busca o seu grupo. Porque cada vez a gente ficou mais... eu estava até falando com a Paula aqui nas nossas discussões aqui paralelas. A gente falava que a tecnologia é afastar as pessoas. A gente tá vendo que aproxima as pessoas. Hoje eu posso ter um amigo na Rússia e conversar com ele sobre um prato na Austrália que a gente comeu separadamente e falar o gosto daquele prato e correlacionar aquilo com a minha cultura.
Eu como brasileiro, o cara da Rússia lá do outro lado. E a gente conversar cada um no seu respectivo idioma e esse AI traduzir pra gente, cara. Era uma coisa que há 20 anos atrás era impensável, né? E o Alan falou muito legal, né? Porque eu tenho mais de 50 anos. Então, na minha época, ser nerd era terrível, velho. Porque ninguém queria ser nerd, né, cara? Se você pensar no filme da década de 80, Revolta dos Nerds, né? Que eram os caras que ficavam lá mexendo no computador, velho. Pô, a gente não tinha nem uma menininha do nosso lado, porque as mulheres fugiam da gente, né? Ainda bem que hoje é o contrário, né, gente? Graças a Deus evoluiu e as moças agora olham pra gente e falam assim, nossa. Mas voltando ao assunto do Alan, essas comunidades que foram se criando para as pessoas estranhas, como ele mesmo diz, mas não é estranhas, é que tem uma questão comum, é exatamente isso que a gente quer fazer e quer fazer com AI, né? Eu sou um técnico de programação, um desenvolvedor de software. Sempre acho lindo e maravilhoso o que o Alan falou, um Cosmos DB, um banco vetorial, um LLM, e eu consegui achar similaridade em milhares de vetores e eles altamente simplificar e me dá um número mais próximo entre 0 e 1, que significa que aquela palavra tem relevância para outra palavra. Isso é o conceito de AI lá no BITS, lá que a gente entende que começou lá com Aristóteles, né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes técnicos. Mas assim, o que é hoje o mundo, né? Quando a gente fala de tecnologia? Nada mais é do que você personalizar o tempo todo todas as interações humanas e tudo que está à sua volta. A AI é isso, cara. Na minha opinião, você conseguir aproximar pessoas, objetos e coisas e momentos que eram até então impossíveis em altíssima velocidade. Porque, cara, se a gente juntasse 1000 pessoas para calcular o número, não adiantava. É igual aquela fábula que a gente usava das 9 mulheres grávidas fazer um programa em um mês. Não adianta, elas vão gastar os mesmos 9 meses. A gente usa muito isso na programação. Então, assim, essa proximidade de você conseguir processar muito rápido a informação e te dar uma resposta muito rápida vai mudar todos os paradigmas do mundo. Eu falo muitas vezes, né, que o marketing que a gente estuda hoje é o mesmo marketing que nasceu lá em 1948. Ali, mas você não é de marketing. Eu fiz um design thinking que não tem nada a ver com marketing, mas estudei muito marketing, estudei muito CRM e sou apaixonado pelo tema. O pessoal de marketing aprende os mesmos conceitos desde aquela, não, Ale, mudou muito e tal. Não, os conceitos são os mesmos. Nós da tecnologia, quando o Alan fala que estuda 9 horas, 12 horas por dia, quantas vezes nos últimos 10 anos ele mudou totalmente uma coisa que ele falava 10 anos atrás, ele mudou há 3 anos, aí ele aprendeu há 7 anos atrás, aí há 5 anos ele aprendeu uma outra coisa e falou, nossa, velho, aquele raciocínio tá errado, vou mudar tudo de novo. Ele aprendeu de novo e há 2 anos atrás nós aprendemos tudo do zero de novo. Quando surgiu o ChatGPT, a gente teve que voltar lá na academia e falar, cara, o que esses caras fizeram? Como é que esses malucos fizeram isso? A gente reaprende o tempo todo. E essa que é a grande vantagem. Eu falo muito que o marketing que existe hoje não vai ser um marketing amanhã. Inclusive, gente, se vocês quiserem estudar sobre marketing, penso que tudo que vocês estão aprendendo hoje provavelmente vai ser tudo modificado. O direito, que a gente estava conversando um pouco antes. Cara, tem algum sentido alguém falar assim, não, eu sou ótimo para fazer petição de criminologia. Cara, você vai chegar lá pro qualquer ambiente de IA e vai falar, filho, digita uma petição para mim do tal pessoa que matou não sei quem, tantos anos, que fez isso, fez não sei o quê, e aquilo vai sair o documento pronto, e provavelmente o juiz vai julgar aquilo num OCR, num reconhecedor de inteligência artificial, e vai falar assim, a sentença desse cara é tanto. E acabou, velho. É matemática pura. Então, é esse o momento que a gente está buscando. E quando você falou do Alan, dessas questões de comunidades, é por isso que ele consegue fazer, porque ele consegue julgar uma linguagem muito complexa numa coisa muito simples, que é essa humanização da tecnologia. Que a gente chega que aí a gente pode entrar numa outra discussão, que é o caminho que a gente está indo. Hoje, quem não entende AI, quem acha que não usa AI, é mentira. Você usa AI para tudo. Quando você liga o seu computador, automaticamente você já tem alguma inteligência artificial acontecendo. Quando você vê o sinal do trânsito, já tem uma inteligência artificial. Você abre o Waze, já tem uma inteligência artificial te falando o melhor caminho é esse, porque está tendo um engarrafamento aqui, e ele calcula e te fala. E tudo isso é inteligência artificial. Afinal, não tem ninguém ali, nenhuma pessoinha lá falando o seguinte, não, deixa eu correr ali, fazer um caminho, traçar o ponto A, o ponto B e tal. Isso não existe. É artificial e é uma inteligência. Lá no Instituto,
eu não uso mais advogado. Que bom! Tá certo? Sem doutores, né? É sério, tô falando sério. Não, mas que bom, eu fico feliz. É sério, a gente lá, assim, gastava sempre muito dinheiro com advogado, eu falei isso no podcast anterior, no primeiro episódio. E a inteligência artificial veio para me ajudar pra caramba a fazer economia de recursos. E a gente deixa só o que é mais crítico para ser analisado por um advogado que vai ter um olhar que a gente não tem. Sim. Mas assim, termos de cooperação técnica, esses contratinhos xarope, de RH, não usa mais advogado. E aí, vai perder o emprego? Eu adoro essa pergunta. Primeiro, Alan e Ale, é muito bacana ouvir vocês, porque eu não sei se foi combinado, mas acho que os nossos lemas se conectam, porque eu venho de uma área extremamente conservadora, né? O direito, ele é uma área que está sofrendo uma ruptura dura para as pessoas. Os advogados, as advogadas estão sofrendo, estão sangrando ao ver, por exemplo, como você comentou aqui, né, Muzi? Olha, eu estou otimizando recursos. Eu uso o advogado ou a advogada para questões em que eu preciso de uma multidisciplinariedade, um olhar para algo crítico. E esse impacto, né, da própria tecnologia, que acho que a IA só veio para realmente chutar uma porta que já estava entreaberta com a automação, ela é muito interessante porque eu vejo o meu papel como alguém que quer falar simples. O juridiquês, que todo mundo fala, juridiquês é aquele termo, Rui Barbosa, as bases são importantes, óbvio que são, assim como as bases da programação, né? Existem outras profissões que também estão sofrendo com a mesma pergunta, será que o programador vai parar de existir? Será que o produtor de conteúdo vai parar de existir? Porque agora todas as IAs vão fazer, e eu acho que isso passa por um movimento de transformação que é muito importante a gente entender. Então, claro, né, para além do juridiquês e para além das questões, né, será que a gente vai ter um juiz robô? Será que o advogado realmente vai parar de existir? A minha resposta é não. Assim, acho que é um discurso até simplista as pessoas que colocam isso, justamente porque elas não entendem quais são as limitações da tecnologia. A gente, claro, explora o máximo possível e está explorando cada vez mais, né? Vem aí tecnologia quântica para potencializar mais a inteligência artificial. Tem outros tipos de tecnologia que, agregados à IA, realmente vão expandir muitos horizontes. Mas o direito, na verdade, ele vem para estabelecer regras do convívio. Inteligência artificial está mudando o convívio? Está. Né? A gente estava comentando sobre propagandas, a gente estava comentando sobre interações, sobre avatares. Né? Será que, de fato, a inteligência artificial, falando de um guarda-chuva muito amplo, sem entrar em definições, né? Mas será que ela vai ter direitos próprios? É algo que no mundo se discute. Será que a gente vai criar uma entidade, né? Vamos fazer uma personalização e a lei vai precisar proteger, né? Quem que vai ser, né? Foi a resposta que eu tentei, né, de fato, buscar ali numa especialização que eu fiz lá na Poli. Em 2017, eu estava estudando responsabilidade civil, que era aquela pergunta: quem responde quando o carro autônomo, de fato, causa um acidente que mata uma pessoa? Que remete àquele estudo do MIT, né? Que é muito bacana, eu gosto muito de trazer ele quando eu estou conversando com as pessoas sobre IA, principalmente para pessoas da área do direito, mas não somente, né? Então, quando a gente vai, de fato, defender a nosso lado e falar: Muzi, pelo amor de Deus, não demite todos os advogados, não, né? Você precisa da gente ainda. E como é que a gente vai defender o nosso valor? Dizendo que a gente entende como a ferramenta usa. Eu posso falar: Muzi, você está usando ferramentas que estão te dando algo legal, mas podem dar melhor. Eu posso te ajudar a treinar essa ferramenta com o meu conhecimento agregado, com a minha experiência multidisciplinar, que é algo que hoje algumas IAs podem construir, mas eu entendendo a ferramenta, sabendo questões legais, eu vou te ajudar a viabilizar. Então, quando eu brinquei, né, no começo, falei: poxa, o advogado não é um inimigo de todo mundo, a gente não vai falar não, pare tudo, né? Justamente é isso, né? A profissão vem sofrendo essa transformação e a gente também tem que romper uma certa barreira. Eu vim pensando nisso no caminho, né? Vocês são pessoas, né, de fato, que estão muito no meio, mas se um advogado, né, enfim, de uma grande banca, com um caso bem assim, sabe, encrenca, gente querendo processar e tal, chegasse e falasse pra vocês: olha, tá aqui o meu contrato de honorários e eu, como advogada, estou declarando no contrato que eu uso inteligência artificial. Se hoje eu proponho isso pro mercado, eu confesso que muitas pessoas e muitas empresas não estão preparadas para isso. Elas vão dizer que eu quero copiar e colar,
que eu não estudei, que eu não sei a lei, que eu não me atualizei, né? E isso acho que perpassa por outras profissões, né? Ah, mas você faz aí 3 avatares, bota um monte de coisa, tá tudo certo. Não. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, esse letramento em inteligência artificial, acho que para a sociedade como um todo, independentemente do ramo, e aí eu falando um pouco mais do direito, que é onde eu estou inserida, isso também passa por quebrar essa barreira. O que adianta eu conhecer como advogada uma ferramenta que vai me ajudar, que vai agregar, até apoiar ali uma análise de falar, poxa, Alan, você está usando 3 ferramentas aqui, uma delas vai te deixar num limbo aqui que você pode ter problema. Para eu ter essa maturidade, as pessoas também precisam entender como que os advogados, né, as pessoas aí da área do direito, os pesquisadores, contribuem para isso e ter uma cabeça, digamos, aí aberta, e é um tema polêmico esse do contrato, para entender que sim, eu vou usar a ferramenta, eu vou ter transparência, que é uma coisa que se fala muito, né, em questão ética e tal, a gente tem que ser transparente, tem que avisar que a gente está usando, mas será que as pessoas estão preparadas para comprar o meu serviço, sabendo que eu estou usando? Eu acho que isso também passa por uma discussão importante, que a minha resposta, eu acho que atualmente não, mas estamos trabalhando para isso. Tem uma questão importante dentro da área que você atua, que é a parte ética. A gente, há bem pouco tempo atrás, a gente viu um juiz dando uma sentença usando o ChatGPT, e o ChatGPT trouxe uma legislação que não existia. Sim. E o advogado, inteligentemente, sacou isso e entrou com recurso. Um juiz, né? Quer dizer, a gente já passa no país uma crise ética danada, né? Nos 3 poderes aí, particularmente lá no Supremo Tribunal Federal. É bom a gente falar isso com liberdade, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Daqui a pouco o Nico manda me prender aqui, o Xandão manda prender. Mas, Toma cuidado, só tá com advogado. Não, mas eu qualquer coisa eu peço pra Paula me defender. Mas assim, esses absurdos éticos, eu acho que eles são uma grande barreira para a atuação do advogado hoje, né? Inclusive para juízes. Quando você fala, por exemplo, de uso de IA de forma transparente, eu estou fazendo isso, né? Ou seja, toda vez que eu estou lá na USP, lá onde eu estou fazendo meu doutorado, eu apresento um trabalho para o meu orientador e falo assim, olha, essa literatura aqui foi sugerida pelo ChatGPT. Eu não conferi ainda, tá? Mas eu quero saber se a lógica tá boa, e se a lógica tá boa, eu vou correr atrás das fontes realmente que vão ajudar a construir esse trabalho. Então, assim, essa transparência talvez seja o grande gatilho para você fazer processos administrativos, jurídicos, etc., de todas as verticais da empresa, quando o assunto é direito. Mas eu queria que você comentasse porque o que esse juiz fez, além dele ser um baita cara preguiçoso, né? Mas melhor foi o advogado que pegou. Exatamente. Porque o que eu acho que pode estar acontecendo, sem falsas acusações, com certeza o poder judiciário, as autoridades, as pessoas estão curiosas para usar. Elas vão atrás, né? Elas querem... E assim, isso tá um pouco ainda não tão controlável, no sentido de qual é o tipo de orientação, né, que os órgãos públicos e privados como um todo estão dando para essas pessoas. Então, eu bato palma para advogado e falei que, olha, pode ser que outras passaram e ninguém viu, mas esse aqui ele foi lá e pesquisou. Tem casos em vários lugares do mundo, Estados Unidos, acho que tiveram alguns casos um pouco mais midiáticos, que o próprio advogado foi até multado pela corte. Os organismos de... o equivalente ao AB lá nos Estados Unidos, né, que é o BAR, eles têm já publicado orientações, guias que vão virar regulação para que os advogados exatamente tenham essa transparência, de dizer para o cliente, até a questão de custos, olha que legal, né? Claro. Olha só, eu estou usando 4 sistemas e você pode repassar uma parte ou não pode repassar essa parte, você tem que estar treinado. E aí a palavra, né? Por isso que o Alan fala, tô estudando. Claro, a gente aqui, o advogado não pode se furtar de estudar essas ferramentas, porque como é que ele vai entender qual que é o limite ético da atuação dele se ele não sabe como funciona? Né? E as pessoas têm um pouco dessa questão da comodidade tecnológica. Então, claro, existem, né, algumas iniciativas. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução que já tratou um pouco sobre essa questão ética, né? Tem até um painel bacana, não está tão atualizado, né? A última atualização em 2022, mas o CNJ fez um dash com um painel vivo, digamos assim, com todas as soluções de IA que o Poder Judiciário, por exemplo, que é do interesse de todo mundo, né? Não é papo só de advogado, a gente tem que minimamente saber como é que estão as coisas, né, acontecendo lá,
quais são as soluções, os tipos de soluções que estão sendo desenvolvidas pelo Poder Judiciário para tentar dar transparência para a sociedade. Mas aí a gente volta na questão inicial. Será que as pessoas realmente estão entendendo o que os sistemas fazem para saber que há impacto ético, né? Então, acho que essa é uma pergunta difícil de responder, né? Que até trago para reflexão de vocês e para, enfim, ouvir vocês sobre isso, né? Até que ponto a gente acha que as pessoas estão realmente sabendo se tem ou não algum tipo de impacto, porque tem diferentes tipos de inteligência artificial, e para lidar com as consequências, né? Então... Paula, assim, eu imagino que a gente vai mudar as barreiras, cara. As barreiras éticas, elas serão um pouco esticadas. Por que eu digo esticadas? Porque elas já foram esticadas e erradamente. Vou te dar um exemplo aqui. Quantas ligações você recebe por dia de um CRM de marketing, né? Você sabe muito bem. Quantas ligações você recebe por semana de um CRM de telecom? Cara, não adianta a gente bloquear o telefone, que não funciona direito. Eles mesmo assim mudam lá, eles colocam, em vez de colocar um 0300, eles colocam um 3204, não sei o quê. E esses caras, eles esticaram uma régua, cara, porque eles estão te incomodando o tempo todo, ligando para você vender giga. E eles não ligam só pra gente. Eu sei o que é giga, o Alan sabe o que é giga, o Musso sabe o que é giga, você sabe o que é giga. Agora, meu pai, um senhor de 84 anos, que tem lá o telefonezinho dele, que nem tem o WhatsApp, ele recebe a cada 3 dias uma ligação de qualquer uma das operadoras. E, cara, assim, aí você fala o seguinte, nós temos que criar uma legislação. Não, cara, a questão é ética. É a gente... E essas próprias operadoras, cada vez mais, elas ganham menos dinheiro. Por quê? Porque elas não entenderam que as pessoas odeiam as operadoras de telefonia. E na hora que o Elon Musk falar o seguinte, eu tenho um Wi-Fi aqui para qualquer um via os meus satélitezinhos que eu estou lançando aqui, que daqui a pouco vão ser 4.000 satélites em torno da Terra para comunicação, aí você vai fazer o quê? Não tem legislação nenhuma que impede alguém de colocar um satélite ou você ligar um aparelho direto naquele satélite daquele cara. E não adianta o Xandão falar que vai, vou bloquear o Twitter. Cara, não tem como. E aí a gente entra nesse novo limite. Aí quem vai dominar o mundo vai ser o nosso amigo Elon Musk lá. Mas assim, não adianta a gente criar leis que a gente consegue burlar elas em alguns dias. Por quê? Porque o limite ético está mudando. O que a gente tem que fazer é voltar às origens. É voltar a uma origem ética de humanidade. É assim, a partir do momento, as pessoas vão perder emprego? Vão, mas o que tem que fazer igual a Alan? Vou criar uma academia de AI para as pessoas não perderem emprego. Porque essa é a grande verdade. Quem souber trabalhar com AI, não importa se ela é do marketing, do direito, da automação, da TI, da administração, cara, ela não vai perder o emprego, porque ela vai chegar num ponto que ela vai falar o seguinte, aquilo que as 10 pessoas fazem, eu faço. E aí, cara, esse cara vai ganhar um emprego. Agora, vai acabar as profissões? Não. Elas são necessárias, elas vão continuar existindo. O direito continua existindo. O cara do marketing vai continuar existindo. Mas não vai ter mais o cara do marketing que faz um plano para ligar para 2 milhões de pessoas para oferecer 1 gigabyte. Ele vai selecionar, vai pela inteligência artificial e pela personalização descobrir. O Alessandro, ele usa pra caramba a internet. Ele é um cara da idade tal, trabalha com tecnologia, a profissão dele é tal, ele tem 30 carteiras digitais, ele tem não sei quantos e-mails, não sei o quê. Cara, esse é um cara de tecnologia. Eu posso oferecer um pacote tecnológico altíssimo para ele. E a operadora que descobrir isso primeiro vai ser uma love brand, igual a Apple. E ela vai sobreviver no mundo. Não vai ficar disputando margem de 3%, 2% uma com a outra. E a cada vez que ela disputa, os próprios caras do marketing diminuem o valor delas. E elas vão diminuindo. Acontece com o varejo. Você começa a brigar com todo mundo por uma coisa que é impossível de brigar. Gente, olha, posso citar nome de empresa? Por favor, cite. Olha o exemplo da Kabum, velho. Eu era apaixonado pela Kabum. A partir do momento que o Magazine Luiza comprou a Kabum, acabou a Kabum. Por que acabou a Kabum? Porque lá tinha fórum de discussão de hardware. E quem mantinha aquele troço eram os caras que compravam hardware. Que eles faziam o seguinte, vamos lançar, não sei o que, a placa tal, prepare-se, via diagrama explicando o que era a placa, que era não sei o que. Era uma coisa de nicho das comunidades que ele está falando. Velho, por que eu amo a Fast Shop? Porque eu chego na Fast Shop e tem um cara que entende mais do que eu de televisão. E aí eu chego pro cara e falo, qual a diferença da LQN8 para KN5, para QLED, para NLED? O cara sabe tudo, velho. E o cara me fala, a diferença é porque essa daqui é para ambiente tal, essa daqui é para ambiente tal, essa aqui funciona assim, funciona assado. Este cara não perde o emprego. Essa empresa continua, vai ser uma love brand. Por que você compra um Mac e não compra um computador normal? O Mac é melhor? Não.
Eu te falo que não é. Mas por que você compra? Por que você compra um iPhone e não compra um telefone Android? Porque, cara, existe uma love brand por trás, existe uma paixão, e isso que vai acontecer. E se as pessoas não entenderem que para elas ir para esse passo, nesse novo mundo, elas têm que se atualizar. Igual a pergunta que o Múcio fez para o Alan, por que você faz tanto sucesso? Porque o Alan está na frente dos outros. O futuro não é a escola tradicional do século XVIII que a gente usa até hoje. O futuro é a escola do Alan, que ensina as pessoas, cara, como que você dá o próximo passo para você se perpetuar aqui dentro, velho. Porque daqui a pouco, cara, vai adiantar você ensinar o aluno o teorema de Pitágoras quando em algum momento na vida, eu sou um chief metaverso, né? Que tá meio fora de moda, mas a gente tá aí. Mas não tá fora de moda, pelo contrário, é uma junção de tecnologia. Mas assim, no futuro, cara, você vai entrar num metaverso e vai conversar com Pitágoras. E ele vai te ensinar o teorema de Pitágoras. E ele não vai te ensinar assim que é A ao quadrado mais B mais C, eu não lembro mais. Embora seja matemática, esqueci do troço. Esqueci lá. Ele vai te ensinar e vai te explicar o porquê, cara. Não, cara, eu vi aqui que para me calcular a distância entre 3 ângulos, o melhor caminho era esse teorema aqui. Ó. E ele vai te explicar o problema. E o menino nunca mais vai esquecer isso. Porque ele entrou num game e entender que conversou. Ele vai conversar com Pitágoras, com Aristóteles, vai entender o que é a Grécia, vai conversar com o Pedro Alves Cabral, vai entender, por que a gente tá indo lá, quantas coisas, e nunca mais vai esquecer. Porque a gente não esquece dos games, cara. Eu sou apaixonado por games. Se eu contar a história de Final Fantasy VII, eu contava todinha pra você. Muito bem. Porque eu nunca esqueci, cara, disso, entendeu? E é isso que vai acontecer. Então, obrigado, Alessandro. A gente vai agora encerrar aqui esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta aqui, iniciando esse segundo bloco. A gente aqui agora vai dar uma provocada no Alan, porque ele ficou a maioria do tempo calado, porque o Alessandro monopolizou a conversa aqui. Desculpa. Parece até o Renato Grau e o Marcel Nobre do episódio 1. Ficaram os dois conversando aqui, a gente de plateia, né? Desculpa. Mas, Alan, você é muito ligado em tecnologia. Vamos falar um pouquinho de Big Tech, né? Qual é o movimento que está acontecendo hoje global com relação a Apple, Facebook, Microsoft, Amazon? Porque parece que eles ainda estão buscando um caminho, né? A Apple resolveu abandonar o projeto de carro elétrico, ao mesmo tempo ele está perdendo faturamento e o que era a estrela deles, que era o iPhone, já não está mais performando como antes, né? Porque agora, antigamente você trocava de iPhone todo ano, né? Eu, particularmente, estou com 10 ainda, estou satisfeito pra caramba. Troquei só a bateria, né? E você vê que empresas como o Facebook, por exemplo, que começaram a ficar desacreditadas, né? De repente surge o Mark Zuckerberg aí com uma opção de solução bacana e tal. Então você que está mais ligado à tecnologia, faz pra gente aqui uma análise desse movimento global. Eu sei que não é uma pergunta muito fácil, porque tem que estar lá, né, no campo de batalha para saber o que está acontecendo. Mas você deve ter aí uma visão mínima para compartilhar aqui com a gente. Tem acontecido pelo mundo. Eu gosto muito de geopolítica, então é um passatempo para mim assim, estudar geopolítica e estar por dentro do que tem acontecido dentro das empresas. Então, os layoffs, né, os grandes que está acontecendo lá no Vale do Silício, onde a Apple, principalmente o Google, a Meta, demitindo várias pessoas, entender, por exemplo, né, eu sou um cara apaixonado por, também, assim como a Lê, com realidade virtual, videogame, né, óculos de realidade virtual e tudo. Então, assim, eu gosto de estar entendendo esse mercado, até porque eu invisto nele também, né. Nos meus passatempos investimentos e fazer investimentos em ações de empresas, etc. E o que acontece, né? O que está acontecendo no mundo é um movimento esquisito, né? Um pouco, porque quando tu vê grandes
grandes empresas acelerando, porque os gigantes eles são mais lentos, né? As startups elas conseguem furar a bolha do mercado porque elas com poucas pessoas conseguem fazer várias coisas e ser rápidas, né? Enquanto essas empresas elas são cheias de burocracias, elas são grandes, né? Então, quando você pega um projeto, né, que nem o da própria Apple, que a gente vai falar do carro, né, que foi cancelado, é um projeto que já se fala há muito tempo, acho que talvez mais de décadas já que já se fala sobre isso. Imagina, então assim, para essas empresas gigantescas, se elas cancelarem, como tem cancelado vários projetos, o Google mesmo cancelou vários projetos, é porque a água bateu. Eles sentiram que assim, as coisas estão mudando drasticamente. Então, é até uma coisa que eu provoco aí, quem estiver nos escutando que for empresário, etc. Cara, se esses caras gigantes perceberam que o mundo está mudando e estão mudando completamente essas empresas que são gigantes, o que você está fazendo aí que não mudou ainda, não começou a mudar, né? Porque essas empresas, basicamente, elas entenderam, cara, se eu não mexer aqui, eu vou ficar para trás. Eu não vou conseguir recuperar depois o que eu vou perder aqui, porque, por exemplo, o Google. Por que o Google fez esse desastre de soltar uma IA atrás da outra, uma pior que a outra? Porque os caras ficaram desesperados, os caras começaram, surgiu do Google, né, os GPTs, veio através de um trabalho, de um paper, que tudo que, a tradução desse paper seria tudo que você precisa de atenção, Attention is all you need. Foi o paper que surgiu falando sobre os GPTs lá em 2017. Então imagina, saiu do Google Mind, saiu do DeepMind do Google, uma tecnologia que quem se apropriou, assim como aconteceu lá no passado, né, que a Xerox criou lá o mouse, e quem se apropriou do mouse foi a Apple, aconteceu a mesma coisa com o Google, porque o Google lançou o GPT, só que quem se apropriou disso? A OpenAI. A OpenAI viu a possibilidade disso virar algo muito maior, e ao invés do Google trabalhar nisso, eles trabalhavam com essa parte de IA e LLMs de uma forma meio que, beleza, vamos fazer mais um projeto, mas não o projeto principal. Quando eles viram que as coisas estavam mudando, eles caíram de cabeça. E colocaram no ar vários fiascos aí, né? Teve vídeo fake do Gemini, por exemplo, que o Gemini conseguiria fazer 1 milhão de coisas, e era um vídeo fake, por exemplo. E tem muito, esse hype faz com que muitas empresas acabem, inclusive, se queimando, como o Google já se queimou algumas vezes. Mas assim, Microsoft foi uma empresa que eu percebo que tá, assim, acertou na veia. A Microsoft aproveitou esse momento do mercado e chegou com os 2 pés na porta da OpenAI, enchendo os caras de chip e falando assim, toma meu dinheiro, você vai poder fazer o que quiser aí. Sam Altman, quando teve aquele fiasco lá em novembro, final de novembro, quando ele foi desligado lá por conta do board, né, uma questão que ele não estava informando algumas coisas que eles estavam inovando lá para o board, e eles desligaram o cara com medo, né, de repente essa aceleração que ele estava fazendo de causar ali algum mal, né, para a sociedade. O que a Microsoft fez? Cara, vem para cá, a gente vai te dar todo o dinheiro que tu precisa para fazer alguma coisa gigantesca. E a Microsoft investiu em várias empresas. A Microsoft investiu no Inflection, que é o Pi, né, o RP, que é a melhor, até hoje, na minha opinião, LLM para conversação natural, como se tu estivesse falando com uma pessoa mesmo. A Microsoft investiu em vários negócios novos e também investindo em sua tecnologia própria, né? Chips, os servidores Azure que são dedicados às APIs da OpenAI. Então, se tem uma empresa que eu percebo que acertou, foi a Microsoft nesse processo todo. O Google ainda está correndo atrás do rabo. A Apple já estava desenvolvendo, mas a Siri ficou completamente ignorante agora perto de um ChatGPT, alguma coisa assim, não, horrível, tipo uma Alexa, a gente sempre achou ruim. Agora que a gente teve acesso a alguma coisa um pouco melhor, a gente percebe o quão burra é a Alexa e a Siri, e a Apple percebeu isso, até porque a própria, eu comprei o S24 também, então o último Samsung que é todo integrado com o IA. E a Apple, para não ficar para trás, começou a investir muito nisso. Até alguns modelos ela colocou no mercado, mas eram modelos que eram muito fracos mesmo, e a semana passada eles começaram a correr atrás atendendo da OpenAI. Então a Apple está, inclusive, agora procurando fazer uma parceria com a OpenAI para trazer essa tecnologia para eles. Então o que eu percebo olhando para o mercado inteiro, claro, poderia falar de outras empresas, a própria Amazon investiu em várias, a Amazon investiu, o maior investimento da Amazon foi feito numa empresa chamada Anthropic, que é a empresa que cria o Cloud AI, que, na minha opinião, é a melhor LLM para poder utilizar de criação de coisas criativas ou leitura de arquivos muito longos, porque ela tem 200 mil tokens de contexto. Então, o Cloud, a Anthropic recebeu, se não me engano, foi 20 bilhões, não lembro agora o valor exato, mas foi o maior investimento da história da Amazon em uma empresa de fora deles, né? Só que a Amazon saiu por aí. A Amazon criou toda uma universidade sobre IA, que é de graça, que as pessoas podem aprender, assim como a Microsoft, assim como o Google, e também está investindo nos seus modelos próprios. Então, o que eu percebo de uma forma geral
Não existe empresa que não está se mexendo para esse mercado. Todas as empresas estão investindo de cabeça nisso, entrando de cabeça nisso. E eu diria que as empresas estão, inclusive, pivotando para ser o seu principal ativo. A gente olha para a Meta, né? A Meta, que é a empresa do Facebook, do Instagram e tudo mais. Uma empresa que eu investi por muito tempo na Meta, dentro dos meus negócios. Eu investi tranquilamente em mais de 20 ou 30 milhões de reais na Meta. E é uma empresa que basicamente se sustenta através de anúncios, assim como o próprio Google também. E o que eles fizeram? Eles foram aqui para esse universo, né, do metaverso, de tentar fazer isso aqui dar certo. Eles ainda têm alguma coisa nesse sentido, mas virou chacota, né? As ações da Meta caíram pra caramba depois que eles tiveram vários fracassos. Só que o que eles fizeram? Foi uma jogada assim incrível. Que foi, eu achei que muito arriscada, uma jogada muito arriscada, como todos, né, que conseguem fazer algo muito crescer demais, e os caras se arriscam 100%, né, se jogam de cabeça. Que foi o quê? Eles fizeram all-in, né, teve até uma piada no meio de IA, que era a Meta deixou de ser Meta para ser Meta AI, porque, tipo assim, eles focaram em IA total, lançaram lá o Llama 2, código aberto, uma IA muito boa, a Meta comprou lá, são 350 mil, se eu não me engano, GPUs da NVIDIA, alta capacidade, se não me engano é o modelo H100S. E para que isso? Porque os caras querem criar AGI disponível open source. Tipo, olha isso, é um absurdo. Mas eles lançaram o Llama 3 recentemente, de graça também, open source, que está mudando já o mercado. Quando lançou o Llama 3, eu pude testar pela primeira vez ele, pensei, cara, isso aqui é outra coisa. Mudou, o mercado mudou de novo. Então é interessante esse mercado ver empresas, né? O próprio Elon Musk, quando ele comprou o Twitter, eu já imaginei que esse cara, ele não está comprando uma rede social, ele está comprando dados. Então, porque com dados, o Twitter hoje é a rede social que mais existe atualizações em tempo real de tudo. Eu não me atualizo, por exemplo, com jornais, eu não leio jornais, tipo assim, porque no Twitter eu vejo o que o jornal vai falar daqui a 2, 3, 4 horas. Então o Twitter é em tempo real, você tem acesso a todas as informações que estão sendo criadas por quê? Pelos humanos. E uma coisa que pode frear um pouco a IA é realmente a falta de dados orgânicos. Por isso que o Q-Star lá foi tão disruptivo, porque é uma forma de criar dados sintéticos para treinar IA, se der certo. E isso daí explode o que a gente imagina como IA. Então, o que eu vejo no movimento, né? O próprio Elon Musk comprou o Twitter e treinou lá o Grok, a IA lá do Twitter, que é, assim, muito boa e tem ali uma capacidade de informação infinita, né? De pessoas sempre produzindo informações para poder treinar essa IA. O movimento que eu vejo no mercado é assim, a galera tudo jogando, é como se fosse quase um apocalipse, né? Tipo assim, cara, se tu não entrar nisso aqui, se tu não fizer isso aqui, tu tá quebrado, tu não vai conseguir crescer, e eu acredito que essas empresas realmente estão certas. Se tu vê todas essas baleias se movimentando pro lugar, bom, esses caras têm investimentos infinitos, alguma coisa eles sabem. Alguma coisa eles sabem. O ponto que você falou, cara, assim, é muito legal. Você falou que eu trabalhei na Google, né? Eu não ia passar pra você, não, ia pra Paula, mas tudo bem. Desculpa. Não, vamos lá, imagina. Eu trabalhei na Google. E assim, quando eu saí, eu trabalhei na Google na parte de arquitetura. Não era a Google comercial, era a Google, a engenharia de software da Google, né? Que fica lá em BH. Então, assim, esse período que eu trabalhei na Google, eu vi algumas mudanças. Eu vi a Google inchando, eu vi ela virando a balear, vamos dizer assim. E, cara, fui no lançamento de duas dessas últimas IAs da Google, do BART e da Gemini lá em Nova York. Que a Google também mudou um pouco o foco, ela levou muito para Nova York, saiu um pouco lá de Palo Alto. E, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, velho, os caras estão atrasados. A distância dos caras hoje para a Microsoft, por exemplo, para a Meta, é 2 anos de trabalho. Porque a gente coloca em tempo, né? A gente imagina onde que esses caras vão estar. E por quê, né? Porque eu acho que a Microsoft, tanto a Meta, que você falou muito bem, elas sempre focaram na Web3 e um pouco no como que eu uso todos os componentes que eu tenho para fazer algo diferente. A Meta errou, porque ela falou muito do metaverso e não era a hora ainda, talvez, de falar aquilo tudo. E eu acho que ela errou ali. E a Microsoft, ela foi por um caminho também, que era aquele, não sei se você lembra, o Xbox, ia ter o óculos, ia ter não sei o quê, chegou a lançar o óculos, virou chacota, né? O Xbox, uma interface única que você pode jogar em qualquer lugar, era também para construir esse metaverso. Só que eu acho que aí apareceu a OpenAI com o Sam lá, e esses caras olharam e falaram, cara, tem algo diferente. A Microsoft foi lá e jogou dinheiro no Sam.
Hoje eu uso o Copilot Pro, por incrível que pareça, eu falo assim, eu era altamente contra as ferramentas da Microsoft no Office, que eu falava, cara, não tem sentido essas ferramentas do Office da Microsoft. Mas hoje eu falo assim, cara, se você vai comprar uma ferramenta Office, compra a Microsoft. Por quê? Porque eu chego lá e pergunto, quero criar um texto assim, assim, assado, cria o texto, cria uma apresentação para mim. Cara, e com imagens, tá? Eu quero também que você crie uma tabela com exemplo e um gráfico. Cara, ele vai lá no cria no Word, cria no PowerPoint e cria no Excel. Aí você fala, mas isso agrega valor? Cara, agrega naquele negócio tempo. Eu faria mesmo a apresentação? Faria. Gastaria uns 3 dias ali para fazer todos e naquele sentido. Mas, cara, esse cara fez para mim em 3 minutos. E aí que a gente populariza a AI. Porque a gente traz ela para a mão da galera ali na hora. E o cara vai fazer isso no celular. E por isso que os caras querem colocar um chip de inteligência artificial no celular. Porque eles querem resolver problemas rapidamente. A Microsoft já está lançando no próximo notebook uma inteligência artificial embarcada. O Elon Musk até não gostou, chiou pra caramba no Twitter. Paula, você vai fazer parte do painel de governança. Uhum. Como é que essa história toda que a gente conversou aqui pode ser governada? Porque, assim, momentos muito críticos que a gente vai viver daqui para frente. Sim. Muita gente gerando conteúdo que não é propriamente um conteúdo verídico, autêntico e factível, e, enfim. Como é que a governança fica nisso tudo aí? É uma pergunta capciosa, porque o Alan até comentou, né? Tanto o Alan quanto a Lê, as questões, por exemplo, do Sam Altman, que a gente acompanhou, né? E acho que um dos motes foi justamente as negociações em relação às obras criadas, né? Por movimentos aí, né? De Hollywood. Temos as ações que estão crescendo contra a OpenAI por conta, né, dos criadores de conteúdo estarem se sentindo desprotegidos em relação a como monetizar, como, né, girar os direitos em torno disso. E claro que as estruturas de governança, de alta governança e alta liderança acabam impactadas, porque isso impacta em resultado econômico, impacta em resultado reputacional, porque tudo que a gente está falando aqui, lançamento, posição de mercado, correu atrás, é a questão reputacional, que reflete na questão das ações, que reflete no próprio mote, né, na forma como estão se contratando novos talentos e como esses talentos também estão sendo formados, né? Então, assim, é muito... Se a gente falar em termos de Brasil, nós ainda temos uma estrutura, talvez, que está começando a ter uma maturidade maior em entender por que se fala em governança de IA. Porque o pessoal fala, mas que papo é esse? Nós já temos aqui o organograma da empresa, nós já temos compliance, que depois de 30 anos começou a pegar por conta de questões de corrupção. Aí veio proteção de dados, meu Deus do céu, esse negócio de dados, a gente quer raspar tudo, a gente quer usar tudo, e agora a gente não pode mais usar a privacidade. E agora IA? Mas quer dizer que eu vou ter que criar mais uma estrutura na minha empresa, né? E, na verdade, eu acho que quando surge uma tecnologia, né, a gente fala de novas tecnologias, mas, claro, IA no seu grande guarda-chuva tem esse caráter realmente bastante quebrador de silos, digamos assim. Realmente as estruturas das empresas e acho que as propostas de legislação, a gente está acompanhando a Europa, Estados Unidos, tem, né, realmente caminhado para o AI Officer, né? Ou então pessoas que estejam ali minimamente preparadas para entender a questão da tecnologia, para ver quais são os processos que a empresa realmente precisa se adequar para incorporar isso, né? Não é criar algo isolado. Vamos criar aqui a caixinha, né, do Officer de Inteligência Artificial, ele vai ficar lá na sua torre e vai tocar as coisas. Se é um negócio, se é uma tecnologia que está integrando e mudando desde o dia 1 que a pessoa entra na empresa, né? A pessoa vai ser recrutada, vai fazer um treinamento, vai ter, né, um contrato e tal, uma assinatura, vai ter uma IA ali no meio. Até a própria demissão, né? Nós tivemos na pandemia vários casos ali de demissão online, inclusive, né, transcritas por sistemas de inteligência artificial que geraram algumas polêmicas jurídicas, né? Então, eu acho que a gente está passando por um processo de maturação em relação à governança. Temos aí, né, estruturas que podem ser aproveitadas. Eu acho que falar em criar tudo do zero, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, justamente para a gente também não assustar o mercado como um todo. Porque nós estamos aqui falando de mercado de tecnologia que tem a sua peculiaridade, mas a gente não pode esquecer dos demais mercados. O varejo, a área de saúde, a área de construção civil, né? Todos os outros que também são importantes e têm um peso relevante de economia para o Brasil, né? O Brasil está cada vez mais tentando trazer investimento, né? A gente está falando aqui de sistemas e APIs desenvolvidas em cima de tecnologias
Estados Unidos, Índia, Rússia, China, né? Mas e as IAs desenvolvidas no Brasil? E as nossas soluções? Qual que é o tipo de incentivo, de fato, que a gente está trazendo para também incorporar isso como algo que traga confiança? Eu acho que, em resumo, existe, de fato, um caminho que está sendo construído para isso, algo que, na minha visão, está no início aqui no Brasil, mas lá fora, a exemplo dos Estados Unidos, né, recentemente teve uma ordem do presidente Biden já determinando que agências já nomeiem, de fato, um AI Officer para que ajudem as agências governamentais a gerenciar melhor riscos e oportunidades de trabalhar com AI, né, em benefício daí, principalmente da segurança nacional. Mas eu acho que a gente tem um caminho aí de mais maturidade para entender que, de novo, nós não estamos impondo um novo modelo de governança, nós estamos tentando acoplar com as características próprias da tecnologia. Você falou de legislação americana. Eu acho que... Eu não gosto do Biden, tá certo? Eu acho ele um cara chato pra caramba. Mas eu acho que ele foi muito perspicaz em liberar as agências, em vez de criar uma legislação nova, criar uma agência nova, como aconteceu na Europa. Né? Então a Europa teve um baita de um trabalho, a primeira legislação de governança de IA, mas eu acho que nesse contexto, acho que os Estados Unidos ele acertou mais do que a comunidade europeia. E aí eu vou aproveitar já o gancho que a gente já está caminhando para o final aqui. Você sabe que você gerou muito ciúme quando você foi convidada para ser palestrante. Muitos medalhões do direito. Por que eu não fui chamado e você chamou a Paula? Assim, porque a Paula... Privilégio meu. Porque a Paula tem sangue nos olhos, ela é sangue novo. Fala um pouquinho do que você está sentindo aí, da tua expectativa do AI Summit. Não é jabá não, é só para poder a gente saber o que realmente você acha que vai conseguir compartilhar de conteúdo e futuro para quem vai assistir o nosso evento lá. Olha, eu acho, mas primeiro, assim, agradecer a oportunidade, porque pessoas que são do direito, muitas vezes, de novo, né, estão numa caixinha, talvez passada, de entender que eu tô na caixa da legislação, eu tô na caixa da governança, e assim, essa troca, né, é uma percepção que eu tenho, que eu quero cada vez mais agregar para as novas gerações, né, do direito, quem está se formando na faculdade, ou quem está querendo fazer um movimento, né, da gente se aproximar o diálogo multissetorial, né. Então, a ideia é, de fato, trazer contextos que agreguem, inclusive, primeiro, né? Existem duas situações ali, né? Primeiro, a questão de quais são as ferramentas que hoje as pessoas que trabalham minimamente, que precisam se preocupar com questões legais, podem utilizar para facilitar seu dia a dia. Você mencionou seu exemplo, eu sei que cada um aqui tem o seu exemplo, e eu acho que o profissional do direito, ele consegue navegar muito bem, ele só precisa, de fato, ter as ferramentas corretas, e eu acho que explorando um pouco esse mercado, eu estou conseguindo, né, de certa forma, levantar um pouco mais a cabeça e ter essa visão, né? E o segundo ponto é os impactos. Nós não estamos aqui para dizer que, né, não existe um movimento contra a AI, não. Na verdade, é um movimento pró-agregar valor a negócios, desde os pequenos negócios até os negócios que, de fato, já têm um impacto maior. A gente falou, né, de questão de privacidade, falou de direitos, né, de uma certa forma, direitos autorais, proteção de conteúdo, são coisas que impactam negócios e que interessam para as pessoas. Então, trazer esse contexto de uma forma positiva e instrumental, eu acho que vai fazer a diferença para quem quer agregar conhecimento e instrumentalizar a tua profissão, seja lá qual for, estando com a gente presente lá no AI Summit. Legal. Alessandro, finalizando também a tua parte, eu queria que você falasse como é que está sendo a experiência no Cidade de Matarazzo de você liderar um projeto tão bacana, que eu não sei se o termo correto é hiperpersonalização, mas eu acho que você está fazendo um trabalho gigante lá. Obrigado, cara. Assim, a Cidade de Matarazzo é um sonho, né, de 14, 15 anos atrás do Alex Alard, de vivenciar e de ressignificar um lugar histórico aqui dentro de São Paulo. Ele olhou para aquilo lá e achou incrível e já imaginava que a gente ia fazer isso há 14 anos atrás, você imagina. Que é o quê, né? Você tem vários business totalmente diferentes e você cria uma experiência única para o seu cidadão, ele chama de cidadão verde, aquele cara que vai usar aquilo ali. No físico, cara, você vai ter uma impressão dessa, quem não conhece, eu recomendo visitar, que quando você chega lá, você toma aquele susto, né? Porque é um banho, né? Você não parece que está em São Paulo. Mas isso durante 2, 4, 5 vezes que você for, na sexta você já esquece que você tá ali, que assim, o ser humano é assim, né, cara? A gente precisa de novidades. E no digital é exatamente para levar para esse número. Quando o Alan falou do
Twitter, cara, que é os dados, o mundo hoje é os dados. Se você usa alguma coisa de graça, é porque alguém está pegando seus dados. Se você paga por aquilo, alguém também está pegando seus dados. Então, use de graça, porque pelo menos você não está pagando para alguém pegar seus dados. E o Alex é exatamente isso que ele quer. A gente vende roupa, vai vender comida, vai vender... Tem os parques, né, da Paulista ali que fazem parte, as ruas que à volta vão fazer parte. Então a gente vai vender produtos orgânicos, porque tem uma fazenda para produzir produtos orgânicos, que a gente tem certeza que é orgânico. A verdade daquilo, a inteligência artificial, a gente tem que ser verdadeiro acima de tudo. É um momento muito de definição, que é o seguinte, cara, vai ter muita balela, muita mentira, mas a mentira vai ser desmascarada muito rápido. Quando você fala criar um texto em AI, hoje já tem ferramentas que falam que aquele texto é feito em AI. Eu tô usando. Isso, e é imediato, Fico cara. chateado que ele me acusa. Não, eu não fico não, cara, porque hoje eu fiz um post no LinkedIn outro dia e o pessoal falou comigo, Ale, você usou AI? Eu falei, eu usei. Testa aí na ferramenta, vai ser 100%. Eu confesso também. Eu não digo que não usei. Eu realmente falo. estou usando. Sim. E não enche o saco. E, Tá cara, tudo bem. E tá tudo bem. sabe que 80% dos meus e-mails hoje são feitos por inteligência artificial, Eu cara. também. E eu Falei uso isso no primeiro episódio. eu uso meu tempo pra outras coisas. Não, sem contar que é o seguinte, você faz uma mensagem mais correta, com uma boa ortografia, uma boa gramática, etc. Porque na correria você vai digitando e sai um negócio meio esquisito, né? E sobre a cidade de Matarazzo, talvez seja o primeiro projeto que vai se usar inteligência artificial para recomendação do físico com o meio misturado com o digital. Porque lá a gente tem conteúdo. O Alan falou, como é que eu consigo trazer as pessoas para perto de mim aqui? Porque ele tem conteúdo. Vou trazer um grupo de pessoas. Lá eu tenho um grupo, qualquer grupo. A gente é aberto. Eu vou ter pessoas que são apaixonadas por arte, pessoas que são apaixonadas por comida, e comida, qualquer tipo de comida. São 14 gigantes restaurantes e mais 30 restaurantes pequenos. Então esses 14 restaurantes vai ter lá vegano, de carne, de massa, o que você quiser. Tem um cara lá também do árabe, eu não sei os nomes, eu sou ruim para esse tempo. Aí vai ter esses caras todos. E assim, eu vou indicar para aquela pessoa com uma combinação de inteligência artificial que gosta de carne. Mas ela vai falar comigo que gosta de carne? Provavelmente não. Ele vai falar comigo que ele gosta de rock, que ele frequenta, sei lá, que ele vê muito conteúdo do Felipe Bronze e que ele já comprou 2 vezes lá na pessoa lá do lado pimenta. Aí a inteligência vai falar comigo, cara, o cara que gosta do Felipe Bronze, que gosta de rock, que gosta de moto e compra pimenta, ele é 0,99999 carnívoro. Aí eu vou indicar o que para ele? A casa de carne. Então é isso que a gente vai ter. Talvez seja o primeiro empreendimento que eu conheço no Brasil que está usando isso. Tá. Antes de passar para o Alan finalizar, por que você acha que a nossa audiência de hoje aí, eles deveriam participar do AI Summit? Primeiro para agregar conhecimento, né? Eu acho que essa troca aqui, por exemplo, eu já saí com lição de casa, já tô aqui na cabeça, algumas coisas que eu preciso fazer ouvindo o Ale e o Alan. Eu acho que conhecimento nunca é demais e eu acho, principalmente, a multidisciplinaridade do evento. Quanto mais pessoas de vários setores trazendo a sua visão sobre a tecnologia, melhor pessoas e profissionais a gente vai se tornar. Então, acho que esse é o principal valor que eu vejo do nosso evento. Legal. E você? Vocês querem manter os seus empregos, velho? Então aprende o que é AI. Porque os empregos do futuro são o que usam AI. Não importa o emprego, cara. Mas você tem que saber AI. Eu preciso ser técnico de informática? Não. Você precisa saber perguntar. E aí, para você saber perguntar, você tem que saber gramática. Sabe a gramática, sabe perguntar, porque o seu emprego vai depender disso, cara. E não tem opção. E no futuro, aí não é um futuro distópico, eu acho que a gente vai ter que pagar para as pessoas ficarem em casa. Porque muitas pessoas vão perder o emprego. Cara, AI vai tirar emprego. Eu sei que o pessoal fala assim, AI não vai tirar emprego, Ale. Vai. Aquele emprego... Vai ser criado outros também. Vai, mas outros. Não vai ser um para um. Não vai. Não vai. Mas agora você já falou muito. Nossa, Desculpa. Deve ter 40 minutos aqui de conversa só da Alessandra aqui. Alan, cara, a gente se conhece há pouco mais de, 2 meses, mas parece que a gente se conhece há 20 anos. É impressionante a empatia, a energia que eu sinto toda vez que eu converso contigo. Passei a ser seu fã, seu admirador. Não que eu não admire e não seja fã dos outros. Também sou, desculpa. Mas assim, a capacidade que você tem de engajamento é algo tão surpreendente. Eu nunca vi isso na minha vida profissional. Estou com mais de 40 anos de exercício profissional. Né? Eu já vi gente fazer ação de engajamento. Meu grande mestre, meu professor Edson de Godoy Bueno, que Deus o tenha. Mas por que você aceitou esse desafio de ser um palestrante do AI Summit e de engajar toda a tua comunidade, que foi realmente algo belíssimo?
Quais são as suas crenças com relação a isso? E aproveitando, já te pergunto, por que você acha que não só a sua comunidade, mas todo mundo que vai estar vendo aqui o nosso podcast deve ir ao AI Summit? Legal. Então, foi um desafio bem interessante quando me mandaram assim para mim, né, o AI Summit. Eu olhei a verdade, eu pensei, não faz nenhum sentido eu estar lá, porque é uma galera assim, que estudou pra caramba, que tem um monte de graduação e um monte de coisa e tal. Meu currículo é assim, cria uma empresa, sabe? Tipo, eu não tenho nenhuma formação acadêmica e tal, não vai fazer sentido eu estar lá. E uma pessoa, o André, né, ele deu ele me cutucou, cara, por que tu não vai? Outras pessoas também começaram a me falar desse evento. Cara, vou trocar uma ideia com o Muzi, vou dar real pro Muzi, ó, Muzi. É assim, eu tô fazendo isso aqui com o IA, não sei se fizer sentido aí pro pessoal. Por quê? Por que eu fui até conversar com o Muzi, né? Porque eu pensei, cara, tem um monte de gente lá, bem letrada e tal, formada e não sei o que lá. De repente pode ser um salzinho botar o cara lá que, tipo assim, é do povão, né? Tipo assim, que tá aqui criando as coisas e compartilhando, mostrar que é possível. É sim possível você construir várias coisas. Eu construí aqui tecnologias incríveis já com IA. Tô com um time de desenvolvimento focado em IA. Hoje eu tenho cientistas de dados que trabalham comigo, tem um cara de Londres que eu contratei para trabalhar comigo. Então eu tô com uma equipe aqui, várias startups do nada. Desde que eu falei com o Muzi, eu já abri, eu acho, umas 20 empresas. Então eu sou um empresário mesmo, assim, de trazer inovação, de usar o que está existindo. Eu pensei, vou tentar adicionar um pouquinho mais de diversificação nisso aqui, né? E eu acho que foi muito legal, está sendo um prazer poder estar conversando com vocês, conhecendo todo esse grupo. E eu acredito que a gente vai conseguir lá trazer essa diversidade de pessoas de vários campos de conhecimento diferente e que todas em comum entenderam o quê? Cara, sem IA, tu não vai conseguir prosperar. Tu não vai conseguir viver num mundo onde tudo é tomado por esse tipo de tecnologia sem realmente conseguir estar dentro disso. É como a pessoa hoje recusar-se a utilizar a energia elétrica. Eu comparo a IA a isso. Ela é um meio. Seria uma pessoa assim, não trabalho com energia elétrica. Não, isso aqui da tomada, eu não trabalho com isso. Então, se tu não quiser voltar 100 anos, 200 anos no tempo e ficar dependendo do governo, de uma bolsa do governo, porque é isso que vai acontecer com as pessoas que nos atualizarem, então tu tem que estar nesse evento. É isso aí. Bom, muito bem, então a gente finaliza aqui esse segundo episódio. Estou muito feliz pela participação de vocês três e queria ratificar o seguinte: o AI Summit ele realmente vai trazer essa diversidade que todo mundo está falando, né? O Instituto tem mais de 15 anos e a gente já fez mais de 12 eventos de inovação, cibersegurança, e aquela coisa bem quadradinha, né? Painéis com todo mundo falando a mesma coisa. E dessa vez a gente tem um painel que tem a Paula junto com o cara de internet de IA responsável da Microsoft, que tem o cara da Claro, enfim. Então eu acho que isso aí vai ser uma coisa muito rica, como foi aqui hoje, né? Assim, eu não tenho muitas competências, mas eu acho que a melhor competência que eu tenho é colocar na mesma mesa pessoas ricas intelectualmente e complementares. Então eu agradeço muito vocês terem participado, o Alan à distância, a Paula e o Ale aqui presencialmente. Agradeço toda a audiência que prestigiou aqui o nosso podcast. Aliás, eu estou sendo presunçoso, né? Dizendo que prestigiou porque esse evento está sendo gravado, porque a gente está sendo, como é que se diz, o piloto, né? A gente está fazendo o segundo piloto, mas eu acredito que a galera vai curtir. O Alessandro falou que viu o primeiro episódio, que curtiu. Muito. Né? E o Alessandro é que mais me acompanha de perto, né? Porque eu escrevo muito artigo, eu escrevo insanamente, e ele é um cara que me chama no privado, assim, cara, que artigo legal que você escreveu. Ou seja, assim como o Alan está fazendo desde 2022, eu estou estudando IA desde 2014, mas não tenho 1/10 do conhecimento do Alan. Eu acho que a cartilha dele já está melhor do que a minha. Hoje eu falei pessoalmente, inclusive. Que artigo bacana que você escreveu hoje. Foi legal, né? Foi. Falei então, mas é isso aí. Muito obrigado então a todos. Até o nosso próximo encontro.